E aí, quer saber um pouquinho mais sobre o backstage da arte, tecnologia e de instalações imersivas e site specific? Fica aqui comigo e com a Regiane Cantoni que a gente vai bater um papo sobre isso. Olá, bem-vindos ao programa Autoria em Debate, um programa que procura aproximar o direito da tecnologia, da arte e da inovação. Hoje a gente vai falar um pouco sobre como que essas interações imersivas que usam sensores, essas instalações site-specific, como é que funciona o processo da autoria nessas instalações. E para isso, nada melhor do que a artista Regiane Cantoni para contar para a gente um pouco da trajetória dela. Bom, a Regiane Cantoni, ela tem um currículo extenso, quem é da arte e tecnologia conhece, mas ela, desde 1987, ela desenvolve instalações imersivas e interativas orientadas por tecnologias avançadas. Além disso, ela já foi premiada no Ars Electronic, que é o maior festival de arte e tecnologia do mundo, e as obras delas integram coleções públicas, que incluindo o ZKM e também a Fundação Itaú. Além disso, ela tem aí somado um monte de pós-doutorado, não é brincadeira não, gente. E muito mais coisa, como colaboração com o Interplanetary Initiative of Arizona State University. É isso, bem-vinda, Rejane. Até me Obrigada. enrolei na tua apresentação, porque é Imagina. muita coisa, né? Rejane, eu já acompanho o seu trabalho há mais de uma década, assim, né? Eu acho que desde que eu entrei na parte de produção de arte e tecnologia e me apaixonei por esse setor, o teu nome sempre está ali bem à frente, né? E eu quero entender um pouco como que é essa sua formação, né, de semiologia, comunicação, e depois vem a tecnologia. Como é que toda essa formação influenciou no seu desenvolvimento para arte e tecnologia? Então, primeiro, muito obrigada. Acho o máximo estar aqui, poder compartilhar uma história que é uma história muito feliz, assim, uma história de descoberta pessoal. Quando eu tinha 15 anos, eu lia bastante poesia já, e eu já li os concretos. Eu lia Mallarmé, eu li Baudelaire, eu gostava de poesia. E por isso eu achava que eu tinha uma ligação muito próxima com a linguagem escrita e falada, e eu decidi fazer jornalismo. Me parecia incrível. A PUC tinha acabado de desenvolver um curso em jornalismo, eu sou a segunda turma, e esse curso era bastante revolucionário, porque ele era composto de eh, 3 núcleos: um núcleo de jornalistas, pessoas práticas que trabalhavam no jornal, etcétera, um núcleo de teóricos e outro núcleo que era semioticista, que tinha a ver com operações de linguagem e tal, que tem a ver com a herança da PUC, que tem a ver com a herança, do jornalismo. Nesse contexto, aconteceram algumas coisas-chave. Primeiro, eu achei que eu ia entrar no curso arrasando na comunicação do português, assim, escrevendo bem, falando bem e tal. E eu descobri que eu não escrevia bem. Eu descobri que o conteúdo do meu cérebro, ele, eu não conseguia comunicar no texto com clareza. Bom, o Perseu Abramo me odiava. E isso, então, aumentou a minha sensação. Ao mesmo tempo, eu tive aula com o Júlio Plaza. Sim, maravilhoso. E quando eu tive aula com o Júlio Plaza, foi muito, revelador para mim, de processos internos. Então, revelador, porque eu entendi que eu pensava por imagens. Foi a primeira chave. Então, eu penso por imagens, e aí, nessa época, eu tive a possibilidade, de fazer um seminário. Esse seminário, eu tinha um amigo que tinha, na verdade, amigo do meu pai e da minha mãe, ele tinha viajado, ele tinha feito um filme Super 8, era a máquina da época, as pessoas manipulavam câmeras fotográficas e Super 8. Tudo com filme Essas eram manipulável. as É. tecnologias, É. difícil, poucos tinham, aquela história toda. Então, esse cara tinha uma câmera Super 8, ele fez uma viagem e me mostrou o resultado da viagem, eu fiquei encantada com a história da câmera, e para esse seminário eu pensei, eu vou pedir a câmera dele emprestada. Uhum. Pedi, nós fizemos uma antipublicidade, e aquilo Antipublicidade? era o tema todo da discussão com o Júlio era as questões gráficas, mas também as questões semióticas da comunicação Uhum. de massa, do jornalismo, da publicidade, etc. E nós desenhamos uma antipublicidade, foi incrível fazer, a minha vida se transformou. Eu Uhum. percebi que, assim, foi revelador, e que eu tinha muita facilidade de exprimir
o conteúdo do meu cérebro através do cinema, Através das imagens, né? através de De imagens. É imagem. isso, É. a imagem. A imagem era a minha linguagem. Então, com essa descoberta, eu comecei, durante o jornalismo inteiro, eu fiz filmes. Eu fui para o Paraguai, era proibida a importação no Brasil. Eu comprei uma câmera, eu comprei uma moviola e um projetor. Atravessei a fronteira, fui numa frutaria. O cara da loja atravessou, me entregou todo o equipamento, entrei no ônibus, voltei para São Paulo com um equipamento que eu não conhecia e não dominava. Não era fácil de operar também. Uhum, Então, nesse momento, o próximo passo, a próxima descoberta foi: eu penso por imagens, uhum. eu preciso entender como meu cérebro opera imagens, eu preciso entender como eu opero câmeras, como eu opero máquinas que simulam esse processo, e na época era o Super 8, e eu preciso estudar a história da arte, porque na história da arte tem a chave Do do como. ver, É, do ver. A história da arte ensina os humanos como nós vemos. sim. Bom, então, com esse plano, eu acabei o jornalismo fazendo um monte de filmes e não escrevendo nada. Mas eu fui e eu falei para os meus pais moravam nos Estados Unidos, e eu falei: "Eu quero estudar cinema", minha mãe falou: "Minha filha, eu já te paguei uma escola, daqui para frente vai Vai, trabalhar, vai, vai. se vira". É. Voa, É, né? e se você quiser, a gente dá a oportunidade de você vir aqui, você estuda aqui, você nesse momento está com a gente, você se organiza Uhum. para trabalhar e para estudar. Eu achei legal a proposta, mas quando eu fui, meu padrasto é americano e nessas ele então tem as coisas das leis e burocracias também no Sim. meio dessa história. Então nessas eu tinha que imigrar e isso levou um tempo. Enquanto a imigração não saía, eu entrei decidi entrar na comunicação e semiótica da PUC. Outra revelação, comunicação e semiótica da PUC nessa época era absolutamente a esquina do mundo. Não, e é fortíssima hoje em dia. Acho que vem do Júlio Plaza, não é não? Não, vem na verdade vem do Décio Pinatari. Décio É. Pinatari vai para os Estados Unidos. Aham, Ele tem um seminário com o Jacobson, eu acho. Ele aham. volta para o Brasil e ele coloca dentro da PUC a comunicação e semiótica. E Que aí, é junto com super ele, revolucionário, né? Quando você revolucionário. tá falando aí do jornalismo, meu primeiro curso, minha primeira formação é de jornalismo também. E a gente teve uma disciplina de semiótica, que foi a disciplina que acho que todo mundo é revelador, né? Quando você Revelador. vê semiótica pela primeira vez, que a comunicação não é só essa escrita do lead, né? Do Não, jornalismo. O que que aconteceu, quando aconteceu, por que que aconteceu e quem que sim, estava envolvido. E então, desculpa te imagina. interromper, vamos lá. E aí, então, assim, era muito revolucionário, porque além de ter o Grupo Noi Grandes, que é, na minha área hoje, assim, qual é o significado da poesia concreta no Brasil? A poesia concreta, ela é nata do Brasil e ela é exportada para o mundo. Então, assim, primeiro isso. Depois, a gente não está importando conhecimento, Sim, mas ele está produzindo aqui. E esse conhecimento é muito importante naquele momento, porque é um momento onde os humanos estão começando a pensar em termos algorítmicos, não, em termos de receitas, em termos de regras, e as regras, o conjunto de regras operadas de determinada maneira, levariam a determinados resultados. Eu acabei de escrever para você como um computador funciona. sim, Então, assim, pré-computação, já tinha no um. Brasil, a gente tem um movimento que é a poesia concreta acontecendo. Em simultaneidade ao Valdemar Cordeiro, é um movimento que ele encabeça também. No Rio de Janeiro tem outras pessoas, mas nesse momento, no mundo, Tá, alguns humanos passaram a entender que uma maneira de processar a informação, de entender como o mundo funciona e de comunicar esta ideia a outros podia ser por meio de operações algorítmicas, operações de linguagem, tudo a ver com com um. semiótica. Tudo a ver Sim, com semiótica. sim, Então, o que acontece aqui dentro da PUC está acontecendo uma efervescência, tem Mikhail Kohreuter, tem Solomon Marcos, tem nomes muito importantes sim. de pessoas e referências, inclusive pessoas que vieram de fora para dar aula, não só na PUC, na USP também. Uhum. E aí eu vou te falar como que eu fiz a primeira instalação Sim, na USP, que foi mais ou menos dentro foi desse essa de 87. de 87. Sim, Então eu estava no curso, né, enquanto eu esperava meu visto para ir sim. para os Estados Unidos, eu decidi iniciar um mestrado em comunicação e semiótica e eu fazia disciplinas alternativas ou extras em outras universidades. Era possível fazer isso. E eu fui fazer um curso na USP, um curso com
Antony Montadas, que tinha sido Sim. convidado a dar um workshop. Montadas é de onde, O Rejane? Montadas é espanhol, mas o Espanhol. Montadas trabalha no Caves, Uhum, no MIT, uhum. e também ele dá aula na Itália, enfim, o Sim, ele é Montadas é é um do mega mundo. artista É. da videoarte. Uhum. E esse era um workshop em videoarte. Eu comecei a fazer o curso e a gente tinha como tarefa desenvolver uma instalação. E eu propus que a gente desenvolvesse uma instalação que se chamou Ao Vivo. E basicamente era numa sala de TV, muito parecida com essa, Aham, mas que tinha um vidro, e eu podia assistir o que acontecia dentro da sala. Eu instalei dentro da sala, aluguei 3 aparelhos de televisão, na Fotótica, na época, era a única aham. empresa que alugava, Sim. um aparelho de vídeo, e desenvolvi com uma equipe da USP um sistema onde a gente manipulou o controle remoto do vídeo. E eu acrescentei um sensor na porta. Então, o que que acontecia? Quando você entrava nessa porta, o sensor comunicava o sistema. O controle remoto disparava o vídeo. O vídeo nos aparelhos de TV eram 4, na verdade, 4 aparelhos de TV, né, imagina, a gente tinha É. projetor, não tinha nada, era É, muito, é. muito, e nem dinheiro para fazer, era Sim. loucura. É, que era a tecnologia era 87 era caríssima, né. Cara, É. então, e chamava ao vivo. Tanto que eu dividi o aluguel do equipamento com o Paulo Laurentes, que era um dos colegas Uhum. que. Então, assim, quando você entrava na sala, o sistema disparava uma cena e essa cena era um revólver que apontava para você e no final aparecia a fala ao vivo. Aham. E aí isso, você acendia uma luz e você encontrava a porta de saída, porque até então você estava um pouco prisioneiro desse sistema. Sim. Eu melhorei com o tempo, eu evoluí com o tempo. Então, assim, aí mas era divertido, porque você entrava, Sim. disparava um alarme, aparecia essa imagem, Aham. o revólver aparecia para você e de repente aparecia um texto enorme ao vivo, Aham. acendia a luz e você saía e entrava o próximo. Isso tudo com Para entrava sensor, assim, porque tudo com um mecanismo automatizado. Então, eu sim. desenvolvi uma placa e nessa placa tinha esse controle remoto, e o Uhum. controle remoto, quando a pessoa acendia aquela luz já para a pessoa sair da sala, ele já Já estava rebobinando. rebobinando o filme, porque a gente rebobinava, certo? Sistema Sim, analógico, totalmente analógico. totalmente É. analógico. Então, assim, primeiro pau que deu. A gente colocou todo o sistema de controle do controle remoto Aham. em cima de uma madeira e a gente criou ali um pequeno circuito, tipo um microcomputador que controlava esse sistema. Sim, E em cima, a gente aproveitou essa tábua para colocar o alarme. sim. Bom, funcionou umas 5 vezes, parou de funcionar, porque o alarme trepidava tanto Que que ele interferia soltou no soltou circuitos. Então aí a gente tem que apresentar. Então, assim, e com isso eu fui aprendendo. é. É assim, fui aprendendo várias coisas incríveis. Não, e quando tem algum ruído, assim, né, técnico e, tipo, você vai aprendendo a desenvolver. Ah, o próximo já não vai estar ali, tá, vai estar um do lado Isso, do do outro, mas não vai outro. estar junto. Isso, É. então isso foi, sem dúvida, o início do desenvolvimento. Uma coisa paralela que acontece aí eu, também tinha que desenvolver durante esse curso foi muito fundamental para mim, o Sim. mestrado. Eu estava fazendo uma disciplina e eu tinha que desenvolver seminário sobre o Pierre Mondrian. Olha, não tinha internet. Então, para Era você tudo fazer a enciclopédia pesquisa e se tivesse, porque é nichado, né, de certa sim. forma, você chega Então, assim, você comprava livro quando podia e você usava a biblioteca biblioteca. Então, a sim. biblioteca da PUC foi exatamente o que eu fiz. Eu fui à biblioteca da PUC, peguei todos os livros emprestados sobre Mondrian, levei para casa. E como eu já sabia que eu pensava por imagens, eu fiz slides Sim. de toda a obra do Mondrian. Devolvi os livros, pus no meu quarto e comecei era um Aquele projetor carrossel. é. Aí eu comecei a projetar na parede e eu tive um insight. Quando eu organizei cronologicamente o trabalho do Mondrian, eu saquei que ele era absolutamente algorítmico. O que estava ali era uma atualização de uma ideia. E existiam outras ideias que não tinham sido implementadas, mas que eram válidas também. Sim. Porque o que ele faz, ele pega a relação entre as coisas, então a verticalidade, a ortogonalidade, a linha reta, Sim. e dentro da linha reta ele preenche com Com cor. quadrados coloridos, que são quadrados com cores primárias. Uhum. Aí, mais tarde na vida dele, você vê, e no começo é engraçado, no começo tem uma paisagem, ele coloca só os mais. Assim, você vai ver um monte de mais Na obra. na obra. Depois esse mais se organiza e vira essa linha bem definida, como as relações entre coisas. Tem até um livro dele incrível, que ele conta como que ele chega a essa ideia.
E aí, depois a relação entre as coisas, quando ele viaja para Nova York, fugindo da guerra, e ele vê a cidade de Nova York do avião, ele vê que ela é Toda toda o que ele fez, quadriculada. mas ela é matriz, e Uhum. matriz com mais cores, uma em cima da outra, e o final da obra dele é a série Boogie Woogie, que traz essa visão. Então, assim, o Mondrian está fazendo um trabalho computacional sem o computador, é Sim, óbvio, para mim sim, ficou claro. sim. Então, eu peguei e falei, mas como que eu vou traduzir isso no seminário? Eu não gostava de falar na época, depois eu percebi que eu falava. Então, assim, como que eu vou fazer, apresentar isso no seminário? Eu tive uma ideia, eu falei, eu vou filmar. Aí eu pensei, eu não posso filmar. O Mondrian é linha reta, ele é absolutamente reto. Eu preciso usar um outro meio. Eu tinha, Ele é estático, né? Reto é ele, meio estático, ele assim. é absolutamente matemático. Aham, Ele poderia ser mais matemático, se ele fosse computacional, se ele tivesse computador, ele seria matemática pura. sim, Mas ele não tinha, então ele tentou fazer o mais reto possível que ele sim. podia pintando. Aí eu falei, mas eu não posso fazer isso, eu tenho computador. Eu tinha acabado de conversar com uma amiga, conheci um cara que tinha comprado um computador numa microagência, e ela me contou dessa máquina. Eu falei, vou falar com esse cara. Sim. Quem sabe eu consigo implementar alguns keyframes do trabalho do Mondrian, a gente anima. Eu já tinha cabeça cinema, né? A Uhum. gente anima e a gente vai ver essa lógica. Então, é o que o Mondrian fez e aquilo que está embutido, essa ideia que está por trás, o algoritmo do Sim, Mondrian, de fazer imagem. E o cara topou, ele falou para mim: olha, você vem de madrugada, porque eu estou treinando uma pessoa, essa sim, máquina é usada, sim. custava caro na época, É. e eu vou pedir para ela ser treinada, então, realizando isso. Bom, fizemos. E ele emprestou a máquina para fazer a apresentação na PUC. E quando eu vi o que a gente tinha feito, foi muito emocionante, porque pela primeira vez na minha vida, o filme que rodou naquela tela era o filme que tinha rodado na minha cabeça. Você conseguiu transmitir Exatamente, exatamente o que era estava ali. exatamente o que eu imaginei que aconteceria, aconteceu, algo que não acontecia na minha câmera, naquela que eu tinha comprado no Paraguai. Uhum. Isso não rolou. Sim, Eu não conseguia fazer na câmera Super 8, porque faltava estudar, faltava conhecimento técnico, conhecimento visual. sim. E não existia, naquela época, se você quiser, sei lá, o cinema, eu tinha sabia com o cinema. Se eu quisesse filmar essa cena, eu não quisesse que entrasse, É. sei lá, essa garrafa na cena, Aham. agora eu posso tirar essa garrafa facilmente. Naquela época eu não podia, Era o que estava ali. truques, É. era muito difícil. Então, e eu não tinha domínio. E nem dinheiro. Então, assim, foi muito revelador. A partir daí, eu decidi, eu quero ser MacGyver. Da MacGyver, Eu, da tecnologia, da eu arte ali. preciso ser MacGyver. Ou Aham. seja, eu entendi uma coisa com muita clareza, que é o filme que roda na cabeça é o mais importante. E a partir daí é que eu preciso selecionar a tecnologia que eu preciso para comunicar aquela ideia. Se existe a tecnologia, bárbaro. Se não existe, a gente tem que desenvolver. E foi isso que eu fiz o resto da minha vida. Sim. Isso é muito interessante que você está falando, porque você foi numa pergunta que eu tinha para fazer lá na frente, que era justamente isso. O que que vem antes, a tecnologia ou a ideia, né? A ideia vem antes, o filme vem na tua cabeça, e aí vem a aplicabilidade de qual tecnologia utilizar Para contar aquela história. para contar aquela história. E se ela existe ou não. Se ela não existe, tem que criar. Exato. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa parte da criação, quando não tem a tecnologia ali, se teve algum case, assim, de alguma obra que você criou aí, de repente a primeira que você. A primeira foi o ao vivo, né? Do que teve que criar Isso. essa tecnologia. Mas, e a do computador, essa do Mondrian, foi até um machine learning analógico, né? Foi, e É, essa era antes, isso é. aconteceu em 84. Então, assim, Nossa, isso aconteceu em 84, 87 eu desenvolvi o ao vivo. sim. Depois eu fui para a Suíça, e aconteceram coisas na vida Sim. tal, eu fui para a Acabou não Suíça. indo para os Estados Unidos. Eu fui para os Estados Unidos, mas Sim, dos Estados Unidos eu acabei indo para a Suíça, e vai ser mais significativo eu sair da Suíça, porque na Suíça eu fui para fazer Integral de Cimera Lab, que era um curso de computação gráfica. Quando eu tomei a decisão, eu preciso ser MacGyver, sim. eu entendi que talvez esse fosse um lugar e eu consegui fazer isso. Então, no Decimera Lab era muito interessante porque eram, na verdade, E bem no começo, né, entre aspas, assim, da computação, sim, assim, e é, o Decimera Lab vem de uma ideia louca, que eu cheguei lá em 90. uhum, Ele provavelmente foi criado no início, em meados dos anos 80, por um casal. Ela era psicóloga e ele era cientista da computação. Ele defendeu um doutorado
eu acho que em 84 ele defende o doutorado no Canadá, tinham Sim. 8 jornalistas na porta dele. Por quê? Porque ele defende o doutorado justamente quando saiu o filme Roger Rabbit. Sim, que era da Jessica Rabbit. Isso, Sim, que era um filme que integrava cinema e computação gráfica. sim, Quando esse filme foi lançado, o Daniel Tallman estava defendendo o doutorado dele no Canadá, sim. em computação gráfica. E ele tinha sido o primeiro cara a desenhar um filme inteirinho em programação. Ou seja, o filme dele não foi filmado, zero de filmagem, Foi era tudo animação totalmente gráfica. código, Sim. só código. Ele escreveu um código e era tudo wireframe, né? Aham. E a história contava a história de claro, ele era suíço, com saudades da Suíça, contando esse cara que está lá numa paisagem e quer ir para outra. Então, assim, ele volta para a Suíça com ela, com a esposa, e eles dois criam 2 laboratórios. Ele na EPFL, que é a Escola Politécnica de Lausanne, que é Uhum. totalmente engenharia, dedicada às ciências exatas, e ela na Universidade de Genebra, que Né? tinha uma abordagem muito mais behavior, muito Uhum. mais comportamento, entendimento e tal. A Universidade de Genebra, nesse cenário também é muito importante, nesse momento está lá o Tim Berners-Lee, que é o cara que criou a World Wide Web. Uhum. Então, as coisas estavam efervescentes, tinha Sim. muito equipamento, assim. É, é uma Podia, realidade um pouquinho diferente, assim, né, do Brasil de gente, chegar. E tô falando assim, não é nem pro Brasil ser, é toda essa tributação até hoje, né, para chegar tecnologia aqui. Às vezes a tecnologia chega, já tá obsoleta, entre aspas, porque chega muito cara. sim. Mas sim, chegou lá Não, aquele tanto de não, equipamento, você deve não, ter ficado louca não, lá. assim, É. quando eu saí de lá, abracei minha máquina e falei, nunca mais. Não, era impossível. Mas, enfim, Sim. então tinha tudo que você podia imaginar, e além disso, a gente trabalhava integrado. Então, entro com a Dádia Thalmann, Uhum. porque, lógico, eu não sou programadora, e eu vinha da comunicação e semiótica, essa é a minha Sim, chegada na Suíça. Lá eu me formei, eu estudei inteligência artificial, programação, estudei lógica, estudei C, estudei várias linguagens, sim. mas estudei para ter uma ideia do que é, como elas operam, como se estrutura essa linguagem. Sim, para ter um entendimento Eu maior entendi. até das possibilidades que você pode transitar ali Sim, dentro, né? mas não para ser programador, porque Sim, isso é uma energia, uma dedicação que eu nem tenho perfil para. sim, Mas foi incrível fazer isso. E também foi incrível entender como eles trabalham, porque ali a gente trabalha não com um projeto pessoal. Por exemplo, aqui, o meu mestrado chamou Computação Gráfica, uma história, eh, computação gráfica, ciência e ficção. sim. Na verdade, o meu doutorado é quase um manual técnico de computação gráfica. Ele foi muito. Eu estava descobrindo isso, foi Foi muito um importante estudo para mim. aprofundado Isso. daquilo. É, E eu também tinha desenvolvido um roteiro, que era um roteiro de um filme que eu gostaria de ter feito e sim, que acabei não realizando por questões técnicas, por questões práticas, mas não tinha equipamento, não tinha acesso. sim. Mas esse foi meu mestrado. Com isso, eu vou para o doutorado e eu já vou com alguns entendimentos da história da arte, que para mim eram chave. Por exemplo, eu já sabia que a op art era o caminho que eu devia seguir Sim, de diálogo. Eu já sabia que Bauhaus, que Oscar Schlemmer, que eram pessoas que tinham feito experimentos que tinham a ver com o tipo de pesquisa que eu queria conduzir. sim. E foi isso que eu fiz lá. Só que lá, sempre trabalhando dentro de um guarda-chuva gigante, com cientistas. Com equipe, né? Além É, do aparato técnico ser robusto, ter a parte técnica de equipe também, né? e você, equipe, Aham, você não tem um projeto. Na verdade, na Suíça, a gente trabalha dentro de mega projetos, projetos conduzidos pelos professores, assinados por um monte de gente junto. Você é uma parte nessa pesquisa. sim. Por isso que é muito sólido o resultado. Mas olha que interessante, é você fazer essa colocação e nos tipos de trabalho que você realiza, né? De ser isso, seus trabalhos não é um trabalho solo da tua cabeça que pronto e você faz. Isso não existe na minha área. Quem Sim, falar isso está mentindo, sim, desculpa. sim, é porque é uma Mas necessita de muita gente, não, né? assim, primeiro a gente está manipulando conhecimentos, muito conhecimento, mesmo lições do passado. Eu Sim, estou acumulando o que o cinema me ensinou. Aquilo que eu falei. é, Eu entendi claramente quando eu peguei uma câmera de vídeo que eu tinha que estudar cinema, sim. que eu tinha que estudar a história da arte. Eu Para tinha se que comunicar, você precisaria do visual, né? eu precisava estudar maneiras de ver. Sim, sim.
A gente precisa estudar porque as maneiras de ver nos ensinam como nós vemos, assim, quando os caras fazem o pontilhismo, Sim. eles, são o caminho para a televisão e para a tela do computador, Que é os pixel. pixel. É, É isso, é. sem aquele conhecimento que vem da química, que vem da maneira os caras entenderam que a gente, a distância, condensa os pontos em imagem, forma Sim. imagem, cria padrão, a gente está desenhado para ler padrões. Eles entenderam isso. Quando o Leonardo da Vinci faz a Mona Lisa, ele entende que o fundo da Sim. figura está fora de foco. Ele faz a perspectiva aeriana, até então não existia. Exatamente, é nascentismo ali, né? Ele desfoca e aí a Ele Mona desfoca Lisa. ela então, a importância desse quadro, É, além de tudo, ele está ensinando a gente como nós vemos o mundo, que se eu foco em você, eu não vejo o teu fundo. sim. Então, assim, é isso, eu precisava adquirir esse conhecimento. Esse conhecimento estava na história da arte, estava na história do cinema, na história da fotografia, tarará. E foi o que eu fiz. Uhum. E quando eu cheguei lá, trabalhar dentro dessas mega equipes é muito interessante, porque desdobra em projetos que têm aplicações físicas muito importantes. E eu fui trabalhar diretamente na área de animação, animação do corpo humano, e a gente começou a desenvolver projetos que eram associados a, por exemplo, eu tinha que programar graus de liberdade de todas as juntas de um esqueleto para fazer uma Marilyn Monroe virtual caminhar. E isso me trouxe um conflito, Sim. porque eu falei: se a gente já faz isso naturalmente, É, colocando pontos, etc., para que que eu preciso calcular tudo isso? Isso me parece um exagero de cálculo. Acho que é, o meu caminho não é esse. sim. E quando eu pensei, o meu caminho não é esse, eu pensei também, a computação gráfica tem uma coisa extraordinária. Então, explorando isso lá na Suíça, eu saquei que em computação gráfica, diferente do cinema, eu tinha Z, eu tinha Essa profundidade, profundidade. eu tinha campo, eu tinha espaço dentro da minha imagem. Sim. E isso é Tron. Uhum. Eu entro na imagem. Então, quando eu saquei isso, eu falei: eu vou mudar, eu vou estudar realidade virtual. Sim. Aí a vida me traz de volta para o Brasil, eu chego no Brasil, não tem equipamento, mas o Brasil tinha a parte mental, a Uhum. parte conceitual muito desenvolvida justamente por causa da semiótica. Uhum. Porque ele não tinha laboratório, mas a gente tinha uma parte mental muito sólida. Sim. Então eu pensei, eu vou fazer a parte mental no Brasil Sim. e vou fazer a parte física fora. E foi com isso que eu vim para cá e tive a sorte de que nesse momento se criou a Caverna de Realidade Virtual da Escola Politécnica em 2000. A Escola Politécnica desenvolve uma caverna de realidade virtual e o primeiro projeto a ser desenvolvido lá foi o projeto que eu desenvolvi com a Daniela Kutschat, que se chama Opera. Opera. Sim, sim. Sim, sim, sim. Que teve várias depois Sim, variações, né? e aí as variações do Opera são de novo, assim, cada vez que alguma coisa não deu acho que isso é a maior pista que eu posso deixar aqui hoje. É sim. Cada vez que alguma coisa não dá certo, excelente, porque você está aprendendo. É uma Tudo que dá melhoria, né? certo, você já sabe. Sim. E aí não é aprendizado. O aprendizado acontece quando algo não dá certo. Então, quando a gente vai desenvolver o Opera, Uhum. a gente começa, antes da caverna, a gente começa a elaborar o projeto em 99, porque nós fomos convidados para participar de uma exposição, a primeira exposição de arte e tecnologia do Itaú Cultural, em 1997, e nós éramos vizinhas. Uhum. E a gente está começando o doutorado no Brasil juntas, a Daniela na USP, eu na PUC, e ela me convida a trabalhar junto, fazer Sim. alguma coisa juntas. A gente começa a desenvolver o projeto e a primeira instalação do projeto acontece num palco, porque a gente não tinha caverna na época, etc. Então a gente teve a oportunidade de elaborar para uma bailarina, Ivani Santana, toda a parte. A Ivani chegou e falou: ó, desenvolve todo o projeto e eu vou dançar dentro dele. Então, era parte da minha pesquisa de doutorado e parte da pesquisa de doutorado da Dani, por isso que ela nos convidou. Ela tinha a verba do CCBB e eu tinha ainda uma verba de auxílio da FAPESP, e com isso a gente elaborou um Sim. espetáculo, 2 noites de espetáculo que aconteceram no CCBB Rio de Janeiro, em 2001, e foi extraordinário, porque no palco tinham 36 sensores e telas na boca do palco, na lateral do palco, no fundo do palco. Então a gente construiu uma caverna de realidade virtual portátil num palco e a bailarina, ela desenvolvia cenas aí dentro.
E como é que era essa interação da bailarina com o Então, na verdade, sensores de todo movimento? os sensores de movimento sensores de garagem, a gente foi na Sim, Santa Efigênia, a gente comprou os sensores de garagem, a gente foi na Santa Efigênia, a gente comprou a máquina, que era um 386, que a gente colocou 2 placas gráficas, então ele tinha 3 saídas de projetores para sim, construir essa tela no espaço, 4 saídas de projetores. E, assim, e o que que acontecia? E a música era fora. Quem sim, fez a música foi o Fernando Iazeta. E a música era fora, porque é impossível esse sistema controlar tudo isso. Os Na hã, verdade, a gente desmontou um teclado, sim, e a partir das teclas do teclado, a gente usou essa lógica do teclado, a gente colocou em cada no lugar de cada tecla, um sensor de garagem, sim, hoje, e, compusemos uma matriz de sensores no chão. Conforme ela se deslocava no palco, as coisas aconteciam nas telas. Então, assim, o que que acontecia nas telas? Na verdade, o Opiera é um projeto que se dedicou a explorar a questão do espaço-tempo. Então, ele era uma ferramenta de experimentação multissensorial de conceitos do espaço, o que significa que a gente, quando entrava no projeto Opiera, você entrava na dimensão 1, 2, 3, 4, e a gente tinha a pretensão de levá-lo até a 11ª, nós chegamos até a 5ª dimensão. sim. O que é bastante desafiador, porque o nosso corpo tem 3 dimensões. Então a gente Sim. foi quando você está numa dimensão inferior, você tem que limitar o corpo, quando você vai para uma dimensão superior, você tem que expandir esse corpo. Então, foi esse o desafio do projeto. A nossa pesquisa levou 8 anos, Nossa, é e a muito. gente ganhou muitos Quem prêmios. foi o daqui do Brasil foi o Sérgio, como chama A aquele? gente ganhou o prêmio Sérgio Mota do Sérgio Brasil, Mota. a gente ganhou o Transmídia do Itaú Cultural para Sim, construir na caverna. Então, assim, o primeiro que a gente fez foi esse, no no CCBB CCBB, Rio de Janeiro. Com essa documentação, conseguiram fazer na caverna. a gente aplicou para o Transmídia, ganhamos o Transmídia, conseguimos fazer na caverna de realidade virtual. Sim. Aí na caverna de realidade virtual que a gente E foi evoluindo cada e aí a gente foi aumentando o projeto em termos de desenvolvimento tecnológico. Que aspecto do corpo? Então eu lembro que a gente fez um Sonar sim, Sound, lá no Tomiotaki, era uma parede de 8 metros, e ele tinha sensores que se mexiam de acordo com o som que estava acontecendo em diversas salas de som do Sonar Sound. Então, se você quisesse o mapa sonoro do evento, você se esfregava na nossa parede. Bom, foi um sucesso tão grande, sim. porque as pessoas ficavam lá na parede fazendo massagem. E o que aconteceu, a parede quase caiu, a gente É. foi assim, de tanta interação. Aham. Mas assim, então esse é um exemplo. O mais famoso é o Opiera Sonic Dimension, Uhum. que é o que a gente, na verdade, aplicou para um open call que teve do Bill Center for Arts and Technology, na Califórnia, na Universidade de Irvine. Esse centro é dedicado à arte, ciência e tecnologia, e a gente ganhou o projeto para a realização do Opera Sonic Dimension. A gente foi desenvolver o Uau. projeto lá e, desenvolvemos aqui, levamos para lá e finalizamos lá. E foi muito, assim, é um projeto muito incrível, porque dentro do Opera, Uhum. conforme a gente ia expandindo a interação do humano com o espaço, a gente também foi se dando conta que as pistas sonoras tinham que ser muito parecidas com as pistas visuais, e a gente nunca conseguia fazer isso. A gente sempre convidou pessoas muito incríveis para participar com a gente, o Fernando Iazeta, a Denise, Garcia, e ambos se dedicaram no entendimento do projeto, mas eram 2 caminhos. A gente estava trabalhando, a gente se deu conta Que estava que a o erro instalação e o e o áudio. som É, que o erro é que a gente estava gerando uma o bifurcação. output de fontes distintas. No Opiera Sonic Dimension, a gente fala: "Agora nós vamos gerar, a partir da mesma fonte, o output visual e o output sonoro". E isso foi muito bem-sucedido no projeto, porque ele é isso, ele é um cubo de 3 paredes, né, na Aham. verdade, são 3 paredes no É, formato de cubo, e nessas paredes tem linhas projetadas. Essas linhas são, cordas virtuais. sim. Cordas musicais virtuais. Cada uma tem uma onda sinoidal associada. Então, em cima, na estrutura,
paralelo às linhas, a gente tinha feito uma linha de sensores. Isso é o projeto original. Então, ele tinha 73 sensores e 3 máquinas controlando isso, uma para Sim, cada tela. um para cada. É, E ainda ele tinha um sistema quadrifônico de som. O que aconteceu com isso? Ele era super intuitivo, porque a pessoa vê a linha numa parede, imediatamente ela chega para para pegar. pegar. No que E ela é chegar para pegar, ela toca a linha e a linha soa. E a linha soa o som dela. Mas na propagação dessa linha, a gente fez com que essa linha se propagasse no espaço, o som dela se propagasse matematicamente e tocasse as linhas vizinhas, e com isso ele olha, se autotoca também. Então você vê o som propagando, tocando as outras cordas, e essas cordas também se propagando. essa uma harpa, né, uma harpa visual. As pessoas apelidaram o projeto de harpa. Já. Além disso, tem um microfone no centro da instalação, e esse microfone, ele está atento, ele escuta Ele captava de o fora ambiente inteiro, inteiro. Então, se a gente estivesse conversando aqui, o OPR ia estar se mexendo. interagindo também Ele ali. fica se mexendo, Aham. porque ele fica, a linha que corresponde ao meu som, vai se mover em sintonia. Então, assim, ele tem uma história linda dele para contar, que é quando ele foi exposto no Itaú Cultural. eh, eu lembro, tinha uma configuração do projeto que até para mim era estranha, mas quando você está dentro de uma exposição, é assim que você opera. Uhum. A instituição define qual é a interação das pessoas, como que é o fluxo dentro de uma exposição maior, etc. E eu lembro que eu achei estranho, mas depois veio esse resultado que foi absolutamente extraordinário. Eles me contaram que chegaram a escolas com pessoas que tinham problemas de audição. Sim. E a professora colocou os alunos sentados para olhar para a obra, porque justamente ela escutava o ambiente, ela traduzia o som que ela via em Sim, uma linha vibrando. sim. E a professora percebeu isso e falou para os alunos: então, olha, façam sons agora, porque vocês vão ver, quando vocês fizerem um som, vocês vão vibrar uma corda, e dependendo do som que você fizer, você vibra outra corda. E Então eles eram você vê surdos o e som, eles eram surdos, você vê o som, essa era a mágica deficientes. do OPR, É, sempre foi isso. é. Ele foi desenhado para a gente ver o som Uhum. e Sim, sentir a imagem, era isso. deficiente auditivo, É, gente. deficientes Sim, auditivos. Então, o que aconteceu foi que as crianças sacaram isso, mas além de usarem o projeto como um espelho, eles usaram o projeto como um sistema de comunicação. Então, eu fazia sem aham. emitir som, e o outro Fazer igual. tentava fazer igual para mover a mesma corda. Então, através disso, criar uma sintonia, uma troca. Nossa, Meu, assim, eu maravilhoso fiquei isso. muito emocionada Sim, sim. quando eu tive Essa esse comunicação feedback não, e essa comunicação através da arte, né, da você conseguir imagem. da imagem, de Você você ver o som. você vê o som. É isso. Exatamente, esse Então, é um desdobramento prático do projeto. sim. E esse projeto é muito bem sucedido, ele viajou o mundo inteiro. O Uhum, Opera viajou muito, sim. Esse é o toda a obra. Opera 5, a versão 5? Esse é o Opera Sonic Dimension, Sim, e não da quinta dimensão, é sim, da dimensão sonora, sim. mas o Opera Sonic Dimension viajou o mundo inteiro, e ele pertence a ganhou muitos prêmios, e ele pertence a 2 coleções muito importantes: a coleção de arte cibernética da Fundação Itaú e a coleção do Zentrum for Kunst und Media, o Sim, ZKM, na Alemanha, que é provavelmente o Louvre da da arte e tecnologia. tecnologia. Sim, isso, maravilha, É. maravilha. E, Janice, com você falando aí, me veio 2 pontos que eu não gostaria de deixar, que eu gostaria da gente deixar aqui no programa também, que é a questão da coautoria, né, que você falou com a Daniela, você tem várias, né, Raquel Kuga e tal, sempre você teve um pouco de uma coautoria, mas como é que fica essa coautoria com a tecnologia? E, além disso, então, isso é uma pergunta que pode ser até unida com a pergunta 2, que é a questão do site specific que tem essa que foi dentro de galeria, mas os sites específicos num ambiente Público. público. Então, assim, acho que uma coisa, como basicamente eu desenvolvi interfaces, né? Uhum. Eu desenvolvo instalações que são interfaces, instalações imersivas, interativas, que dialogam com o ambiente. Quando sou convidada para fazer um projeto, basicamente eu vou ao lugar, eu estudo o lugar, eu entendo
qual é a história daquele lugar, qual é a arquitetura, qual é o espaço que eu tenho, qual é a verba que eu tenho, quais são as pessoas que usam esse espaço, como elas usam, tem cachorro, alguém vai andar de bicicleta no espaço, o que que acontece nesse espaço? Eu estou dentro, eu estou fora, eh, quais são Tudo, né? Vento, as umidade, operações? É uma deixa operação semiótica, é uma sim. operação de estudo de linguagem, quais são as linguagens que operam naquele sistema. Então, eu tenho que entender isso e, a partir daí, desenvolver o projeto. Então, claro que algumas instalações, o Opera Sonic, por exemplo, ela tem uma configuração X, mas essa configuração é amplamente afetada pelo espaço onde ela está. Por exemplo, a gente já esteve no metrô, Sim, né, na República, República. que é grande centro de cidade de São Paulo, Uma grande loucura, imagine o que é é. estar no metrô. O metrô, assim, o metrô interfere nos equipamentos, então isso é um desafio. Então ele é sempre um laboratório vivo, a obra é sempre um laboratório vivo. Agora, ela está no Futuros, no Rio de Uhum, Janeiro. O Futuros, o prédio é todo aberto, então também esse microfone aberto, escutando tudo, ele interage, o projeto tem outro perfil. sim, Então, assim, isso é uma coisa. Além disso, na questão da autoria, então, o espaço é coautor dos sim. projetos, já. É, Ah, sim, porque ele e coautor desde o início, né? Desde o início, Desde o desde o início. início. O espaço é coautor. Além disso, eu trabalho com grandes equipes. Sempre trabalhei e trabalho com coautores. Sempre trabalhei. Então, assim, eu trabalhei com Daniela Kutschat. Acho que o primeiro coautor que eu tenho que citar mesmo é o Vitor Gomes, que é meu programador, que eu trabalho com ele desde 2000. Não, e é importante isso para arte e tecnologia, gente, a programação É é fundamental. Então, assim, fundamental. Uhum. e o Vitor se tornou nosso programador, porque eu lembro que a gente perguntou para ele, eu e a Daniela, é impossível isso? E o Vitor parou e respondeu: Não, nada é impossível se você tiver tempo e dinheiro. Então, e é eu falei, mais gente, pura eu vou verdade. casar com esse cara, né? Porque, pelo amor de Deus, né? Olha essa resposta. É Não verdade. dava, ele é quase meu irmão, mas Aham, assim, é aham. uma coisa muito louca, é porque era a resposta que eu precisava. Então, assim, na verdade, então o Vitor Gomes é um parceiro-chave. Eu trabalhei com a Daniela Kutschat, com o Leonardo Crescenti, com Wagner Garcia, com a Raquel Koga. Eu tive inúmeros parceiros em projetos, em desafios. Além disso, eu considero parceiros Maxi Audi, Sim, a minha equipe técnica, o Schumacher, porque assim, essa, esses projetos sim. não nascem do nada. Eles precisam de produtores, você, produtora ativa, Uhum, né? Sei lá, a Bárbara, minha uhum. produtora agora. Enfim, eu preciso de produtores, são equipes E enormes. especializados, né, também, Sim, porque não adianta também você tá, olha, eu tenho toda essa, você citou, né, o Schumacher da Maxi Audio, que é uma empresa especializada em fazer arte interativa, né? Eles já fizeram, não foi uma, duas, foi muita gente, muitas, muita muitas. gente. Tem uma E assim, expertise. ele abriu o desafio, e estão abertos aos desafios. O Augusto está aberto ao desafio. E ele Sim. sabe que com a gente não dá para operar Uhum. Saber que preços. possibilita soluções também, né? Possibilita soluções, ele, assim, é Uhum. incrível. E valores, porque Sim. também tem isso, assim, é claro É. que a gente muitas vezes opera. Eu já gastei muito, tá? Não, Assim, para mim, arte e tecnologia uhum. é investimento também. Uhum. Eu ganhei dinheiro e sobrevivi dando aula. Sim. Sim. É isso, porque eu não sou artista de galeria. Então, assim, então primeiro isso. É, e tem isso também, que é importante colocar, né? Que uma obra site specific também, ela tem, fora essas que foram para grandes coleções, Ela ela, deixa de existir quando ela acaba. ela deixa de existir quando ela acaba. Então, ela é um acontecimento, né? Ela é É, quase que um happening, assim, sim, né? ela Assim. é um acontecimento, então, e ela envolve. O que que é importante nessa, nesse, nessa produção? Uhum. Então, assim, entender que é um processo complexo, que envolve muita coisa. Desde que, por exemplo, eu vou expor embaixo do MASP, em termos de produção, isso quer dizer muita coisa. Sim. Autorizações, a chegada do caminhão, que horário ele pode chegar, quando ele tem que sair, em que prazo eu tenho que funcionar, etc. Equipe, segurança, equipe dedicada, equipe que Dedicada entende e assegurada, né? e Todo mundo com assegurar. seguro, com tudo. Não, é É gigante, é muita coisa, é gigante. Então, muita coisa. assim, são projetos muito desafiadores, mas que, aos poucos, eu fui entendendo que o interessante é, primeiro, entender como funciona a equipe. No começo eu não tinha muito dinheiro, continuo Uhum. não tendo, mas o que eu tenho agora mais é domínio do risco, então eu sempre vou escolher a melhor equipe, não a mais barata. Sim, sim, sim. Isso é Isso eu importantíssimo. aprendi com o tempo. É. A outra coisa que eu aprendi com o tempo é
ser generoso com o interator, porque também esse texto também cala na minha cabeça, que é o texto do Roland Barthes, de 1967, A Morte do Autor, aonde ele deixa claro que nós, autores, a gente elabora o jogo, a gente propõe o jogo, as regras do jogo, dá o argumento e as condições para o jogo, mas a obra interativa, imersiva, acontece na cabeça e no corpo de quem experimenta, de quem está interagindo. É, do interator, do visitante, do espectador. Ela não é minha. é. A Eu, eu, a eu, ideação eu pode ter partido de é, você e que teve depois no processo várias colaborações, mas quem está dando a autoria ali da materialidade da obra é o É interator, é visitante, é o é o visitante. interator. É. Então, essa trabalhar nessa dinâmica é muito interessante, porque ela rompe várias fronteiras. Por exemplo, o mercado da arte. Eu não estou, nunca estive, e acho difícil estar no Uma mercado galeria. da arte, É. porque eu Uhum. vendo Instalações. eu Você vendo vende. instalações que são feitas, desmontadas e acabadas. Acabou ali. Uhum. Então isso é uma Vocês se, coisa. se gostaram e vai, ou gostaram do Opera e fez em outro lugar, vai ter que remontar tudo, Repensar, repensar o repensar. Pode ser que espaço. eu use uma parte do projeto, parafuso, assim como um diretor de cinema usa a sua câmera na sua próxima produção, Sim, exatamente. certo? Ele Usa usa a o mesma câmera. equipamento, o mesmo Então, equipamento. assim, o aparato de linguagem, Sim, né, o aparato físico, às vezes eu posso envolver equipamentos que já fiz em outras obras, que já utilizei em outras obras, mas para é sempre remontar. um desenvolvimento, é sempre Sim. novo, é sempre porque depende das condições climáticas, físicas, da interação dos humanos, do lugar, do dinheiro, da produção, depende de tudo. É, exato. Uma ópera que você vai colocar na praça, na Estação da República não é igual à primeira ópera que estava no palco com a bailarina dançando. É, É o mesmo, porém não é, né? exato. É, Então, assim, essa ideia é que é complexa para o mundo da arte, imagino, assim, fica na questão da autoria. E a questão da autoria é isso. Hoje, então, com o IA, eu defendo que tudo que eu faço hoje, é, eu uso IA é uma coautora como também. coautor. Uhum. Eu pergunto, é a primeira vez, e ainda bem, eu estou super feliz de estar vivendo um momento, eu não esperava, eu Aham, sabia que ia acontecer, eu já sabia que ia acontecer, sim. mas eu sempre fui super futurista e li muita ficção científica, etc. Mas, assim, a oportunidade de estar vivendo isso na escala Que a gente está vivendo, né? e na velocidade que a gente está vivendo é, para mim, É fantástico. Eu é assim, agradeço. eu Eu falei também, assim, que bom, é, nasci analógica e passei por toda essa sim, transição, é né? genial, é absolutamente genial. Então essa oportunidade incrível, ela me ajuda muito, inclusive, lembra que eu falei que tudo isso para entender o que roda dentro do meu cérebro? Sim. Tudo isso é para É. isso. E agora eu tenho condições de sentar em frente ao equipamento e conversar com ele. E ele me colocar possibilidades e visões e pensamentos que eu nunca tinha imaginado. Então Não, isso é radical. fantástico. E é curioso, ontem eu gravei com uma. Como que tudo está interligado, né, hoje em dia? Ontem eu gravei com uma diretora de marketing estratégico e tecnologia e tudo mais. E a gente falou muito assim que ela trouxe um ponto que as várias numa empresa, né, ter muito tipo de gente diferente, sabe, ter essa diversidade de pessoas, sejam mulher de gênero, de raça, de tudo, que é muito importante para uma empresa, não para exercer uma função social, mas para exercer uma função estratégica para entender o mundo maior, aí era mercadológico, né, o maior mercado. E quando a gente conversou antes de entrar no podcast, você falou que usava muito a IA para entender outros pensamentos, né, outras Sim, pessoas e outros cérebros, porque se sim, você coloca uma instalação ali na rua, vou ter eu passando, você, o técnico, o câmera, vai estar todo mundo sim, passando ali, sim, vai estar um morador de rua, vai estar tudo. sim. Então a IA propicia isso daí, Simular simular esses outros universos. a diversidade e exercitar, ela me exige, né, Sim, exercitar um pensamento múltiplo, mais aberto, visitar outros horizontes. Isso é extraordinário. é uma expansão mental, assim, constante, né, já. Constante. Então, assim, e também entender como eu opero, como eu funciono, como que as coisas estão.
Uhum. arquivadas, processadas, como que eu projeto novas ações, etc. Eu acho que Como é é que você pega o seu banco de dados interno, né, e abastece esse outro sim, banco de dados. Regiane, a gente está, infelizmente, caminhando para o fim, mas você colocou a questão de dar aulas e de ser professora. E esse é um assunto que tem me interessado muito porque eu quero também ir por esse caminho, né? Eu vou dar a primeira vez aula agora esse semestre e estou procurando colocar não é nem colocar o meu conhecimento, mas eu acho que é um compartilhamento de é isso. conhecimento, né. Mas aí eu queria entender, aqui como que a academia e as instituições culturais, formam artistas capazes de dialogar com essas tecnologias emergentes. No mundo acadêmico em si, como é que você enxerga esse diálogo dos estudantes? Então, primeiro eu enxergo o mundo acadêmico em transformação radical, É, por causa dos interessante. novos meios. É. Eh, não tenho a menor dúvida. Uhum. Quando eu estudei, eh, realidade virtual, foi tão interessante, porque eu concluí o doutorado pensando: "Essa tecnologia tem um problema, ela deixa o corpo de fora". E quando chegou o Covid, eu olhei e falei: "Gente, agora eu entendo por que que a gente desenvolveu sistemas de realidade virtual, por que que a gente desenvolveu o Zoom, por que que a gente desenvolveu Sim, educação à distância", porque eu, particularmente, participo de um curso, organizado pela Universidade de Caldas, na Colômbia, que sim. integra o Chile, Argentina, Brasil. Latam. Esse Uhum. esse é um curso de design e eu participo desse curso online desde 2005. Eu desenvolvi uma disciplina, eles têm aplicado e formado pessoas, e aí nós temos aulas que são já organizadas, gravadas, tal, mas, Uhum. tem sempre aulas magnas e é um sucesso absurdo. Então, quando chegou o Covid, eu lembro que eu tinha uma aula já agendada com eles e eu entrei em aula e falei: "Gente, para a gente não mudou nada, né?". É, tá a mesma coisa. Tá a mesma coisa, a gente já faz isso, e que Aham. sorte temos de termos desenvolvido coisas assim. Essa tecnologia para isso, a gente não precisar Tá de presente fisicamente estar presente virtualmente. exatamente, a gente essa capacidade de coabitar o Uhum. físico e o E o virtual. virtual, É, fantástico. de entender como isso se sobrepõe, eu acho que isso impacta diretamente na escola. Outra coisa que impacta é que a gente ainda não viu o futuro da IA. Por enquanto, a gente está escrevendo texto com a IA. Sim. Quando a IA se desenvolver para sistemas mais multissensoriais, e eu É, acredito que é esse o sim. caminho da IA se unir ao VR, Uhum. à realidade virtual, à realidade aumentada Você e a colocar um outros. óculos e dar o prompt e conseguir ter a tua viagem ali naquele VR. Exatamente, É. com a sua ação, Uhum. com a forma como nós nos deslocamos e comunicamos com o mundo físico, Sim. as coisas vão mudar muito. É, Então, assim, e as coisas também vão ficar mais inteligentes, né, esse microfone é. eu não vou precisar eu ficar em relação a É ele, ele mas ele vai se ajustar em é. relação a mim. E um mundo mais mágico tem um impacto gigante na educação, por quê? Eu sempre falo para os meus alunos, acho que é legal eu falar isso para defender minha Hã. posição de artista, como eu Aham. vejo o mundo. Eu sempre falo para os meus alunos: "Se fôssemos todos marcianos e recebêssemos dos terráqueos um convite para visitar a floresta amazônica, como que a gente se prepararia?". Então, assim, vamos pedir para os terráqueos mandarem livros, e a gente vai ler todos os livros de botânica, zoologia, sei lá, todos os Uhum. livros que já, que descrevem a floresta amazônica, ou e assim a gente chama os cientistas, Sim. etcétera, ou a gente chama um artista imersivo interativo, ele vem aqui, desenha A floresta, né, desenha o desenha, nanocosmo. faz uma instalação imersiva interativa Aham. e a gente navega nela, Sim, sim. né. É, então traz, né, dialoga de uma maneira semiótica. Gente, é interessante na sua carreira de ver ali, olha, o começo ali do jornalismo, a Tudo faculdade, se somou. tudo se somou. E foi o seu percurso das cruzinhas do Mondrian. Mondrian até o Nova York, né? E temos ainda muito, muito, muito mais para ver. Regiane, eu acho que é isso. A gente tá meio acabou o tempo. Muito obrigada por ter vindo aqui. Obrigada a você, adorei Eu essa conversa, adorei, adorei o uma delícia, bate-papo. adoro contar essa história. Nossa, a gente podia ficar aqui 2 horas, eu acho. Podia. Vamos ver se a gente faz o 2, Tá né, bom, tá bom? E vou é isso. adorar. Obrigada. De nada. E é isso, gente. Obrigada por ter participado aqui do Autoria em Debate, com a Regiane Cantoni. Muita coisa para aprender e compartilha o vídeo. Obrigada.